Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, eu queria que você, se você trouxe Bíblia, abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler um texto conhecido, depois nós vamos orar e ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Vou aguardar você. Mateus, capítulo 6. Primeiro livro do Novo Testamento. Quero desejar também uma boa noite às pessoas que porventura estejam nos acompanhando ali pela internet, no Facebook da Casa da Graça. Amém? Aleluia. Abriram Mateus capítulo 6. Sim. Vamos aguardar ali a Vera. O Evangelho de Mateus. É importante a gente esperarmos pelos outros e poder acompanhar o texto que vai ser a base da mensagem, para que a gente saiba que a gente está falando coisas que são bíblicas, que tem base bíblica, amém? Amém. Mateus. Capítulo 6, a partir do versículo 25. Amém. Aleluia. Estou feliz hoje à noite Amém. pela presença de vocês, pelas pessoas novas que estamos conhecendo, Amém. Aleluia. mas principalmente por essa presença que nunca nos abandona É verdade. e que sempre nos assistencia. É mesmo. E a Bíblia diz que Ele é o Deus que põe diante de nós uma mesa. Aleluia. Então Amém. a gente só precisa pegar dessa mesa, amém? Eu vou ler com você para a gente orar e você sentar, né? Diz assim a partir do versículo 25: Portanto eu lhes digo, a minha versão é NVI, se for um pouco diferente da sua, mas dá para você acompanhar. Mateus 6, 25: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao comer ou beber, Amém. nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Amém. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque se vocês se preocupassem, ou melhor, porque se vocês se preocupam com roupas, por que vocês se preocupam com roupas? Versículo 28. Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Considere, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, pessoas que não têm aliança, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Passa cada dia o seu próprio mal. Amém. Pai, nós queremos bendizer o seu nome, exaltá-lo, engrandecê-lo, agradecê-lo, Pai, por esse tempo. Obrigado porque a sua palavra é muito mais que informação, ela é espírito e é vida. E mesmo sendo, Pai, textos conhecidos, o Senhor faz que venha à nossa mesa. Sim. Pão novo a cada dia. Nós sabemos, Pai, que alimento o Senhor vai trazer hoje à noite. Eu creio no Espírito da sua palavra, que vai além, Pai, daquilo que está escrito. O Espírito da sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a dureza. E nós declaramos, Pai, que o Espírito de sabedoria e de revelação traga abertura dos olhos do entendimento, de forma que cada pessoa hoje à noite aqui seja ativado na revelação da palavra. Que o Espírito dessa palavra nos envolva, a ponto de a gente ser ricamente abençoado. E as dúvidas sejam dirimidas, Pai. Que toda ignorância seja diminuída e que nós sejamos levantados por dentro, livres, como a sua palavra diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu peço, Pai, e confio no guiar do seu Espírito. Ajuda-me a usar o tempo, apenas o tempo necessário. Ajuda-me, Pai, a ser preciso. Ajuda-me a usar as palavras certas. E a semelhança de João Batista, eu digo que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite. Que o Senhor, que é o Deus da palavra,
que o Senhor, que é o pastor das ovelhas, Amém. assuma pelo seu Espírito a liderança nessa nome noite. de Em Jesus. nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Pai. Muito obrigado, Senhor. Você crê? Amém. Então, pode sentar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, esse texto é conhecidíssimo. Quero mandar um beijo para a Melissa, nossa amiga magrela lá de Natal. E também o irmão Luiz Gonzaga. Um abraço, Gonzaga. Está me devendo uma visita, viu? Amados, se você prestou bem atenção nesse texto, e até com certeza você já ouviu, ou já leu, ou já até ouviu uma ministração sobre isso, fala basicamente sobre a solicitude da vida e como é possível a gente entrar num ciclo constante de busca por conquistas, por coisas que a gente precisa. Nós vivemos num mundo onde nós temos necessidades. Deixa eu ligar aqui, talvez nem precise, está tão boa a iluminação, né? Deixa assim, acho que estão me enxergando bem. Quantos estão acompanhando? Amém. Nós vivemos num mundo onde a gente tem muitas necessidades. Estou falando pela perspectiva natural. Logo, muitas vezes a nossa vida ela está dentro de um mecanismo de busca constante e parece que a medida para ganhar não enche. Parece que quando a gente tem sonhos e a gente alcança, aquilo parece que já ficou obsoleto e a gente agora tem novos sonhos, e isso tem causado nas pessoas um senso quase que constante de insatisfação. Eu vinha conversando com a minha esposa durante a viagem e dizendo que o Senhor me deu uma frase. Um dia eu fiquei até na dúvida se eu li isso em algum lugar ou se isso me veio nos meus momentos de devocional. Eu falo isso porque eu não quero tomar o crédito, né, das falas de ninguém, mas isso me veio um dia de que geralmente nós temos mais do que o que necessitamos para sermos felizes, mas sempre estamos reclamando de infelicidade por causa de alguma coisa que nos falta. É verdade. Está comigo? E esse texto aqui, amados, ele ministra a mim e a você uma coisa que nós precisamos muito, que é ordenar as coisas. Sabe o que é ordenar as coisas? Colocar as coisas no seu devido lugar. Como a gente está num público pequeno hoje, a gente pode se dar o luxo de interagir. Deixa eu perguntar para você, você pode responder sem medo. O que é que você entende por prioridade? O que é prioridade para você? Lembra que eu falei que esse texto nos ministra sobre a necessidade da gente ordenar as coisas, botar as coisas no seu devido lugar. E eu pergunto, literalmente, estou falando sobre o significado literal. O que é prioridade? O que seria prioridade? Pode responder. O essencial no momento. O essencial, é uma resposta. Alguém quer dizer outra coisa? Primeiro lugar. Oi? Primeiro lugar. Não é isso? Isso. Por que a gente está falando sobre isso? Porque quando a gente coloca os olhos nesse texto, ele vai nos sugerir que a gente se submeta a essa verdade, que é ordenar os valores, que ele ministra essa palavra para nós. A necessidade da gente viver com prioridades. E prioridade, amados, não é a única coisa. Diga prioridade. Prioridade. Não é a única coisa. Não é a única coisa. Prioridade, diga. Prioridade. É a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Então a definição mais acessível para a prioridade seria aquilo que é mais importante. Porque quando nós falamos especificamente sobre a realidade de buscar a Deus, e por isso eu estou falando sobre ordenar as coisas, as pessoas querem se desculpar e dizer assim: ah, mas o que é que o senhor quer? Que eu viva na igreja? Ou que eu moro na igreja? Isso aí seria dizer que Deus está dizendo que a gente o busque como sendo a única coisa da nossa vida, e não como sendo a coisa mais importante. Quantos estão entendendo? Sim. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar, ele não está dizendo busque só isso. Mas entenda que existem coisas que são importantes, que quando você busca, aciona as outras. E o texto diz de forma muito clara: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Aqui quando ele fala sobre a solicitude da vida, o que comer, o que vestir, ele diz, os pagãos, que era uma forma daquela época de definir pessoas sem aliança, pessoas que não têm Deus. E ele diz, esse nível de vida solícita, preocupada, é natural de quem não tem Deus. Os pagãos é que buscam essas coisas. E ele continua dizendo, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam. Ou seja, ele está dizendo, na verdade, a gente não precisa se desgastar buscando coisas se a gente focar naquilo que é prioritário. Amém. Deixa eu dizer, amados, Deus é muito mais sábio do que nós. Ele consegue ver as coisas com muito mais profundidade do que nós. E Deus nunca sugeriria ou até ordenaria algo que a gente não tivesse condição de cumprir. Você está comigo? Amém. Amém. Quando Deus sinaliza coisas para que a gente viva, para que a gente faça, é porque antes Ele colocou dentro de nós as condições que a gente, em nós, para que a gente pudesse responder a isso. Isso, é verdade. Você está comigo? Amém. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é uma coisa impossível. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é um patamar que só se alcança aqueles que têm fundo de garantia por dentro de igreja. Não, é algo que está acessível para qualquer um de nós. Agora, a principal razão, fique ligado comigo, que eu estou crendo no Espírito que Ele vai me guiar, para a gente ter uma mensagem rápida e impactante. Amém. A principal razão pela qual as pessoas, e nós, eu vou me incluir para não parecer que eu sou o bambambam. A principal razão pela qual muitas vezes nós não estamos vivendo esse princípio da prioridade é porque a gente está procurando uma coisa que ele nem sabe o que é. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As pessoas sem Deus, o texto diz aqui, é que vivem atrás dessas coisas, conquistas, ter, comer, vestir. Aí a gente recebeu Jesus, glória a Deus por isso. O que é que mudou na nossa vida? A fonte agora é Deus, mas a gente continua querendo o que ter, o que comer, o que vestir. Você está comigo? Sim. Mas na verdade a proposta de Deus para nós não é que a gente mude apenas de reino, não é que a gente mude apenas de fonte, é que a gente mude de foco. Amém. Alô, você está comigo? Sabe, você cansado e preocupado em ter como conseguir, como conquistar, o que o texto diz, o que comerei amanhã, o que vestirei, e ele começa a enfatizar, isso é Jesus falando, o papel que Deus tem em responder às nossas vidas quando nós o reconhecemos. Ele diz, você acha, estou parafraseando Jesus aqui, ele diz assim, você acha que uma ave é mais importante que você? Estou parafraseando Jesus. Quando ele fala sobre as roupas, ele diz, um lírio, uma planta que hoje existe, amanhã secou. Você acha que ela é mais importante que você? Porque tanto a ave como a planta, elas são supridas pelo mesmo Deus que está pronto a me suprir. É verdade. O problema é que, em vez da gente colocar as coisas no lugar, nós estamos desprendendo energia na coisa errada. Ô Espírito Santo, ajuda a gente a entender isso. Inclusive esse que está falando. Amém. Você está comigo? Amém. Como a gente tem se desgastado muitas vezes com a coisa errada. Eu fico impressionado com Jesus ministrando a Marta e Maria. Lá em Lucas 10:38. E Marta, uma mão na panela, outra, o pé balançando o menino aqui, celular no ouvido. Eu estou contextualizando a realidade, né? E aí ela vê lá Maria, sua irmã, que quedava-se aos pés de Jesus. E logo ela ficou endemoniada, né? Senhor, porque eu acho que a pessoa quando vai reclamar com Jesus, ela está fora de si. E ela disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe a servir sozinha? Marta tinha convicção que o que ela estava fazendo era o bambambam. Era o suprassumo da... Entendesse? Ela disse, o homem veio na minha casa e ele vai comer do bom e do melhor, vai sentar numa cadeira limpinha, vai pisar num chão limpo, e eu não estou falando contra essas coisas. A minha mensagem é prioridade, é a prioridade divina. Amém.
Não tem nenhum lugar nesse texto de Lucas 10:31 dizendo que Jesus se chateou com Marta e disse assim: Marta, o que você está fazendo é errado, não devia fazer, não devia limpar a casa, não devia fazer uma boa comida, não, Jesus não fala isso. O que ele fala é: Marta, e ele repete 2 vezes: Marta, Marta, você está inquieta e distraída com muitas coisas. Aí você volta para Maria e diz: pouco é necessário. Tem umas versões que diz uma só coisa. E diz ela, Maria, escolheu a boa parte e não será tirada. O que Jesus estava dizendo não é que tudo que ela precisa fazer é ficar ali sentada nos pés dele. O que ele está dizendo é que se você fizer a coisa certa, as outras coisas serão conectadas. É o que o texto diz quando chega no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, mas Deus está dando para nós uma fórmula da gente descansar no nosso coração, que em vez de a gente ficar arrancando os cabelos, vendendo o almoço para comprar a janta, a gente pode descansar nele. Amém. Agora vamos para o outro ponto que eu comentei com você. Se eu chegasse para qualquer um de vocês, estou rindo porque eu vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram, eu acho, e eu dissesse assim, ó, eu deixei cair nesse caminho um Fisolopomplis. E você vai ter que encontrar ele para mim. E eu vou lhe dar um tempo para isso. Não vai rolar. Por que não vai rolar? Não sei o que eu não sei. Porque você não sabe o que é. Encontrar uma coisa que você não sabe o que é. Pergunta a mim o que é isso. O que é isso? Também não sei. Eu inventei agora. Mas só para você saber o espírito daquilo que a gente está tratando. Porque é mais difícil, às vezes, a gente responder a esse valor bíblico, a esse princípio bíblico de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É porque a gente não sabe o que é. Buscar uma coisa que você não sabe o que é, pode ser que você passe por ela e não encontre. Então, essa mensagem ela é muito simples, ela fala sobre focar na coisa certa para que as outras sejam ativadas, chama a prioridade divina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, se eu abrisse de novo aqui uma enquete sobre, e você que está aí vendo pode fazer também, o que é o reino de Deus para você? Se você tem que buscar algo que chama buscai o reino, o que você buscaria? Se eu abrisse a enquete aqui para perguntar, busque o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, ele está falando daquilo que é importante, que vai conectar as outras coisas, as demais coisas não serão acrescentadas. As respostas seriam as mais diversas. Buscar o reino de Deus na minha compreensão primeiro 3 desanimado, né? Para depois dizer uma coisa que talvez não fosse. Quer buscar o reino de Deus para você? Aí você diz, eu acho que é ir para a igreja todo dia. Já seria uma resposta, mas será que é isso? Quer buscar o reino de Deus, essa coisa tão poderosa que é capaz de nos livrar da ansiedade do amanhã. É uma coisa tão poderosa que é capaz de nos colocar num lugar de segurança em que você não vai se preocupar com o que veste, com o que come. Não porque você vai viver de qualquer jeito, mas porque buscar isso revela um lugar de segurança e de provisão. Aleluia! É desse jeito. Já pararam para pensar? Amém. Aleluia. Pastor, então o que é que eu faço? Como é que eu vou saber? Amados, eu não sou o único pregador do mundo, nem dessa cidade, nem desse bairro, imagina, talvez nem dessa rua, que eu sei que tem outras igrejas aqui. Não sou o único, não sou o melhor, mas eu tenho muita convicção das coisas que eu prego e ensino por causa do meu método exegético. Que bobagem é essa que ele está falando? De onde eu tiro a minha exegese? Qual é a minha base de interpretação bíblica? É a própria Bíblia. Amém. Não aprendi no curso tal, nem em tal lugar, eu só acredito em coisas que a própria Bíblia puder respaldar. Amém. Então, se nós estamos falando sobre buscar o reino, eu tenho que buscar na Bíblia coisas que falem sobre isso para eu entender o que é isso. Senão eu vou estar procurando uma coisa que dificilmente eu vou encontrar porque eu não sei o que é. Vocês acham que eu já falei quanto tempo? Eu quero ser bem breve.
Aleluia. Então, deixa eu trazer algumas bases bíblicas para a gente ir aprendendo. Jesus, em Mateus 6,10, naquela oração clássica que ele ensina, né, do Pai Nosso, os discípulos querem saber como orar e perguntam, Senhor, como é que a gente tem que orar? E ali Jesus dá um modelo de oração. Mateus 6,10. Olha, quando vocês orarem, faça assim, Pai Nosso que estás no céu. Ele não disse, repita essas palavras, mas ele disse que tem esse modelo. Isso aqui é uma estrutura de oração. Estou dando um parâmetro para vocês. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Dentro dessa oração principal, tem algo a ver com isso que é poderoso o suficiente para conectar as nossas vidas com os resultados que a gente precisa. Que é o que o texto diz, busque e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele diz, primeiro você precisa orar para que esse reino venha. Ore para que venha o seu reino. Aí ele dá uma pinceladazinha para a gente saber o que é o reino. Ele diz que seja feita a sua vontade. Claro, eu sempre costumo dizer isso, que é para a gente não ser enganado. O que se prega sobre um assunto, mas não é tudo que se pode pregar sobre ele, porque primeiro a gente não sabe de tudo. Deus nos dá frações, aquilo que é necessário para o momento, para aquela... Com certeza você vai ouvir outras coisas sobre isso, talvez com muito mais profundidade e precisão do que através da minha vida. Mas o que nós entendemos por reino? O que é o conceito básico de reino? Conceito básico de reino. Jesus estava dizendo, ore para que venha o seu reino, depois ele dá uma pinceladazinha. E para que seja feita a sua vontade. Reino é um ambiente. Oi? Reino é um ambiente onde tem alguém que governa. Como está falando sobre o reino de Deus, então a nossa busca é pelo reino de Deus. Isso é só uma coisa só. Depois nós vamos ver outras bases bíblicas que vai abrir muito mais. Você vai, como diz a Crisete hoje, ela disse numa mensagem, vai querer até pular e correr. Talvez, se ela fizer, não se escandalize. Esse é o jeito dela ser crente, viu? Amém. Amém. E Deus entende, eu também. Você deve entender também. Se quiser correr, pode também. Amém. Vamos lá. Quantos estão comigo? Amém. Veja, amados. Ore para que venha o reino, para que seja feita a sua vontade. O que Jesus estava dizendo aqui, vocês estão numa terra onde, embora ela seja de Deus, porque acredito, o Senhor é a terra e a sua plenitude, mas o governo que está estabelecido aí não é o governo de Deus, porque a gente sabe que em Adão, ele transferiu para o diabo o domínio sobre essa terra, embora ela pertença a Deus. Quando Jesus aparecia para ministrar, os demônios diziam, já vieste me atormentar antes do tempo, porque eles estavam fazendo uma reclamação legal de um tempo que eles têm para agir aqui. Aí Jesus estava dizendo, para que vocês não estejam constantemente debaixo de um lugar, ou num lugar onde está debaixo do governo de Satanás, você precisa orar para que o meu governo venha. E eu não estou criando isso, nem isso está na Bíblia, me diz, o mundo jaz no maligno. Só porque você vê acontecer mais coisas ruins do que boas. Porque primeiro a igreja está se omitindo de orar para que venha o reino, para que o governo de Deus se estabeleça. Se o governo de Deus não se estabelece, o governo de Satanás está constantemente operando separação de casais, acidentes de trânsito, mortes de Covid, de todas as outras coisas. Agora, se nós nos levantarmos como igreja, entendendo que a gente deve buscar o governo de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, aí a gente vai começar a ver que Deus vai ganhar espaço, porque o problema, mas não é a presença de Satanás, é a ausência de Deus. É verdade. Glória a Deus, é verdade. Porque Ele é luz e onde a luz chega, as trevas têm que sair. Se nós conseguirmos manifestar a glória de Deus, o seu reino, o seu governo, pastor, como é isso? Jesus ministrando aqui na terra em Lucas 6,46, num dado momento ele se chateou com aqueles que se achavam os mais crentes de todo, e disse, vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu mando. Tudo isso aqui tem princípios para a gente entender, que a nossa fidelidade não é evidenciada pelas coisas que a gente fala, porque é fácil falar correto. Eu não estou dizendo que é errado falar, eu estou dizendo que a essência da nossa fidelidade não está naquilo que a gente fala. Está naquilo que a gente faz. Porque eu posso falar uma coisa e fazer outra. Ele disse, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele disse, vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu digo.
E hoje a minha oração é que o Espírito Santo desça sobre a sua vida e sobre a minha, para que a gente entenda o que Isaías disse lá em Isaías 9. Você quer acompanhar? Isaías capítulo 9, textos. Comunidade Casa da Graça, vou dizer para vocês que estão visitando, não é a única igreja, com certeza não é a maior membresia, mas é uma igreja bíblica. Aqui nós não vamos gastar tempo falando o que eu acho, o que eu penso, Isaías capítulo 9. Nós vamos falar daquilo que a Bíblia diz. Amém. O que é que diz Isaías capítulo 9, versículos a partir do 6? Lembrando que Isaías é conhecido como profeta messiânico, ou seja, ele foi um dos que mais falou sobre o Messias. O que é que diz? Alguém quer ler para se acordar? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Até aí. Vocês acham que está falando de quem? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso. A gente aprendeu desde cedo, até no departamento infantil. Quem é que é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz? Jesus, o menino que nasceu, o filho que se nos deu. Agora, não diz assim, e a religião está nos seus ombros, e ele trouxe uma igreja. Não, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Mas você está falando sobre o quê? A gente está aprendendo hoje a buscar o reino de Deus. Amém. Não é a única coisa, é a primeira. Daqui a pouco a gente vai ver outras coisas. Mas a primeira coisa é, a gente precisa entender que Jesus foi enviado como governo. E a gente buscar o reino de Deus é buscar a liderança dele sobre nós. Amém. Amados, vamos ser honestos. A gente tem sempre deixado as coisas de Deus como secundárias. Por quê? Porque nós o chamamos de Senhor, mas não o reconhecemos assim. A gente vem para a igreja quando não tem outra coisa para fazer. E se esse chapéu não cabe na sua cabeça, não use, porque eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou dizendo que isso acontece genericamente. Sim, É verdade. Isso é um sinal de que, embora a gente tenha uma linguagem correta, o nosso coração negocia isso. E quando coisas outras importantes aparecem, a gente simplesmente adia, empurra para frente. Mas ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus andou por aqui, todo mundo queria que ele fosse só um religioso. Quem é você? É um profeta? É Elias que haveria de vir? E Jesus preocupado, meu Deus, as pessoas não sabem quem eu sou. Até que ele chegou para os apóstolos, para os discípulos e disse, e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem sabe a continuidade disso? Teve um deles que respondeu. Quem sabe? O glória! Nesse contexto de umas pessoas dizendo, você é profeta, você é isso, você é aquilo. Aí ele disse, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levantou e disse assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Cristo é a palavra grega que substitui a palavra hebraica Messias. Tanto uma quanto a outra tem o mesmo significado. Que quer dizer o quê? Um religioso, um pastor, isso não. Cristo quer dizer o rei ungido. Cristo não é um sobrenome. Jesus é um nome, Joshua. Emmanuel, Deus é salvação. Isso quer dizer Jesus. Mas Cristo não é um sobrenome. Cristo é uma palavra grega que quer dizer o rei ungido, o enviado. Então, enquanto todo mundo estava pensando que Jesus era só mais uma figura religiosa, e ele já estava preocupado com aquilo, Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, o governo está sobre os seus ombros. Não é uma religião que o Senhor veio trazer, foi o reino de Deus sobre essa terra. Estão entendendo, amados? Então, isso é só o primeiro tópico. A primeira coisa que a gente precisa entender é que buscar o reino de Deus é eu e você nos colocarmos numa atmosfera onde a gente tem um Senhor. A Bíblia diz, não sabeis que não sou de vós mesmo. A gente não fica simplesmente decidindo aonde ir ou deixar de ir, mas ao nosso bel prazer. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é nos guiar para o caminho de paz. Sabe que 90% dos erros que a gente cometeu foi por não considerar a liderança do Senhor. Às vezes por uma apelação sentimental, às vezes por uma apelação física, fome, falta, rejeição. Diz que tem mulher que tem dedo podre, né? O que é dedo podre? Escolhe errado.
Mas às vezes nem é leite podre, às vezes é carência. Às vezes é produto, porque o diabo cria a rejeição para poder oferecer qualquer coisa para você sem cair de cabeça. Mas se nós estivermos debaixo do governo de Deus, considerando, e entenda que eu estou aqui, ó, no mesmo nível de vocês. Todas as palavras que eu tenho pregado aqui é para mim também. Deus está nos chamando para entender o reino e buscar nesse sentido. Isso é segurança para nós, amados. Isso não tem a ver com prisão, isso não tem a ver com ser alienado, isso tem a ver com a segurança de estar debaixo de alguém que vai nos guiar em caminhos de paz. A Bíblia diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Romanos 8,14 diz: se sois filhos de Deus, então são guiados pelo seu Espírito. Amém. Sabe, antes da gente mergulhar nas coisas e dizer: rapaz, tem o Senhor sobre a minha vida. Amém. Antes da gente jogar na cara do outro aquele monte de coisa que a gente queria jogar, a gente vai dizer: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Porque aqui nessas veias corre sangue, não é suco, não. Então tem hora realmente que a gente fica espoletado. Tem vontade de abençoar em posição de mão, né? Na orelha do outro. Tem vontade. Ah, pastor, isso é... Não, isso aí é sinal que você é gente. Agora, antes de fazer isso, você vai dizer: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu exponha fulano? O Senhor quer que eu aja da mesma forma como ele age, queimando a imagem dos outros? Aí, por a gente ter um Senhor, ele vai dizer: não faça isso. E a gente nem sabe que a consideração disso é a busca do reino e que isso está gerenciando a chegada das coisas que a gente precisa. Tem coisa que a gente faz que a gente nem achava que era uma semeadura, mas você está buscando o reino, está gerenciando, está preenchendo os requisitos da liberação daquilo que só Deus pode fazer chegar. Aleluia. Oh, aleluia! E está chegando, irmão. Porque a luz vai chegando, a gente vai andando nela e as coisas, a gente tem cantado aqui, só vai melhorar. Amém. Ah, pastor, se coisas ruins acontecerem, é porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas eu não vou botar minha cabeça no travesseiro esperando que coisa ruim aconteça. Amém. Estou esperando que Ele nos guie como a Bíblia diz. Amém. Tá, nós vimos a perspectiva genérica de reino, é o governo de Deus. Agora vamos ver no que consiste isso. Tudo na Bíblia. Abra em 1 Coríntios capítulo 6. Não, capítulo 4. Minha querida Dani, se você estiver ainda aí. Dani, deixa eu ver o sobrenome dela. Panassol. É Dani, eu só conheço por Dani. Dani de Sapucaia. Te amamos, um beijo para ti. 1 Coríntios, Capítulo 4, versículo 20. Quem encontrar e já quiser ler. Até aqui você está entendendo? Buscar algo que você sabe o que é. Eu tenho que amanhecer o dia dizendo assim: Senhor, eu quero que venha o seu reino sobre a minha vida e a sua vontade se cumpra na minha vida. Porque há um Senhor sobre mim. Amém? Então, buscar o reino de Deus, a princípio, é essa atmosfera onde nós estamos debaixo do seu senhorio. Agora vamos ver em que consiste isso na vida prática. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Quem abriu? pois o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder. É isso? Glória a Deus. Ela se levantou e É outra leu. versão, talvez? É outra versão? Pode ler. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Em virtude, que é sinônimo de poder. Quando a mulher tocou em Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ele disse: opa, alguém me tocou e de mim saiu virtude, e de mim saiu poder. Então, o princípio para a gente entender a busca por algo que a gente precisa encontrar. O reino de Deus não é palavras somente, diz que consiste em poder. Então, eu e você temos que acionar a nossa fé para a gente entender que nós estamos debaixo de uma atmosfera que não está limitada àquilo que é natural, porque o reino de Deus consiste em poder. E o poder, a virtude, ela pode tirar o que não tem que ficar, ela pode criar o que não existe. Alô? Sim. Está comigo? Amém. Mas isso abre um leque de possibilidades. Isso tira eu e você de ser refém daquilo que é apenas natural. Se nós estamos debaixo de um reino que não consiste em palavras, mas em poder, mas hoje eu amanheci sem dinheiro, esse reino pode fazer chegar a provisão. Amém. É verdade.
Se nós estamos debaixo de um reino que consiste em poder, mas a enfermidade bateu a minha porta, porque esse é o papel do diabo, ele vai tentar chegar na minha vida, na sua. Não pense que ele vai olhar para você e dizer assim, ele é crente, eu não vou ali. Não, ele vai, e ele vai tentar. Agora, esse é um reino que consiste em poder, aí você vai mergulhar nele, entendendo e dizer, ei Satanás, pegue suas tralhas, porque a Bíblia diz que Jesus, em Isaías 53, já levou sobre si as minhas dores e enfermidades no madeiro. Sabe o que acontece? O Espírito, o reino, que consiste em poder, vai manifestar poder para que a gente ande em cura, em saúde. Amém. Aleluia. Outro texto, Romanos 14, 17. Aleluia. E daqui a pouco a gente vai começar a dançar. Aleluia. Nazaré, nossa irmã aqui vizinha também, seja abençoada. Mas é melhor ver pessoalmente, a senhora está convidada no próximo culto. Amém. Ela estava aqui domingo passado. Romanos 14, 17, né? Isso. Amém. Alguém quer ler? Vou ler então, para a gente ganhar tempo. Romanos 14, 17. Estamos vendo na palavra o que é reino, para a gente saber o que buscar. Diz assim, ó. Portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente vai pegando esses princípios e agora a gente vai sabendo em que direção andar. Se a busca do reino é o que vai gerenciar as coisas mais que eu necessito, então o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Deixa eu ministrar um pouco para vocês o que é justiça. Nós cantamos aqui, em ti fomos feitos justiça. Você vai ouvir isso hoje, você vai ouvir no próximo domingo. Não estou falando da música, estou falando dessas verdades. Amém. Sobre quem nós somos. Amém. Até que elas estejam tão enraizadas. Amém. Tão enraizadas, Aleluia. que as coisas de fora não vai poder tirar. Amém. Amém. Desse jeito. É O desse que jeito. é justiça? É Justiça, verdade. que é coluna do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Justiça, paz e alegria do Espírito. Justiça é o presente de Deus, é o dom. Um presente, dom no sentido de presente. Presente de Deus dado por meio de Cristo Jesus a todos que desejarem receber. O presente, preste atenção, justiça é o presente de ser completamente perdoado, consequentemente aceito e feito seu filho, sendo assim herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. A gente está aprendendo o que é o reino para a gente poder buscar o reino. Ele diz que é justiça, paz e alegria. Nós estamos vendo agora que justiça é um presente, é algo que foi dado, não é uma conquista. Justiça é uma posição de aceitação. Aleluia. Justiça é ser completamente perdoado. Só Deus podia fazer isso. Amém. Antes de Jesus, estavam lá os homens bons, homens de Deus, tentando, levantando e adormecendo, agindo corretamente, tentando proceder correto, não comendo as coisas que a lei dizia para não comer, não fazendo as coisas que a lei dizia para não fazer, não fazendo isso, não fazendo aquilo, guardando o sábado, não casando com outras pessoas que não fossem judias, tudo que a lei exigia. Mas quando eles iam diante de Deus, estava lá, Marco, vocês são injustos. Por quê? Porque a lei não pode justificar. A Bíblia diz que o que justifica o homem é a fé naquilo que Deus fez. Obrigado, Senhor. Aí olha só, Romanos 5,17 vai mostrar para mim e para você que a justiça é um dom. Hoje você vai sair daqui sabendo, eu tenho que buscar o reino. E buscar o reino é buscar o governo de Deus e consiste em poder. E tem 3 coisas básicas, que é com essas que a gente vai encerrar a mensagem. A primeira delas é viver a justiça. Aleluia. A justiça Obrigado, Senhor. e a justificação. 2 Coríntios 5,17 diz, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, muito mais aqueles que receberam. A expressão receberam é muito clara, é alguém lhe dá e você pega. Amém. Não diz aqueles que conquistaram, não diz aqueles que compraram, aqueles que pagaram dízimo e por isso não. Diz, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam a imensa provisão da graça e o dom, Amém. o presente,
da justiça. Aleluia. Obrigado, O Senhor. homem passou um tempão tentando se justificar, não conseguiu. Deus viu que ele não ia conseguir. Amém. Enviou Jesus para fazer exatamente aquilo que o homem não podia fazer. Obrigado. A Bíblia diz que Jesus cumpriu as justas exigências da lei. Amém. Diz que Jesus satisfez toda a exigência de Deus Amém. para que a relação fosse realmente, novamente reatada. E ele diz, e nós cantamos aqui, em ti fomos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por Amém. nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aleluia. E o que é que isso tem a ver com buscar o reino e as coisas serem acrescentadas? Se nós andarmos debaixo da consciência de justiça, a gente sabe que provisão é um direito. Se nós andarmos debaixo da consciência de justiça, a gente sabe que andar em saúde divina é um direito. Aleluia. Mas eu fico impressionado ao mesmo tempo, magoado na minha alma. Quando eu vejo líderes, pastores, esses dias eu vi uma postagem assim, ó. Olha que coisa absurda. O cara postou até figuras, desenhos, da forma como cada apóstolo morreu. Um sem cabeça, outro cortado no meio, outro não sei o que, tal, tal. E ali ele colocou assim, ó. Para esses crentes que creem que devem comer o melhor dessa terra, o que dizer dessas pessoas? Quase como... Aí, como é que eu respondo isso? Com a Bíblia. E na verdade, ele aqui citou Isaías 1,19. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, como sendo algo que não deve ser vivido por nós. E mostrou as figuras para afirmar que na verdade todos nós temos que morrer como aquelas pessoas morreram. Agora, qual é o texto bíblico que diz que nós, que hoje não somos apóstolos fundamentadores, que não estamos sofrendo no corpo aquilo que Paulo diz, completando em mim os sofrimentos de Cristo? Qual é o texto bíblico que diz que todos nós temos que morrer sem cabeça, torado no meio, frito no óleo? Misericórdia. Porque isso é viver a Bíblia. Como é que eu sou capaz de anular realmente um texto bíblico que diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor? Está escrito em Isaías 1,19. Agora, onde é que está escrito que todo crente tem que morrer despedaçado, como essas pessoas que foram mártires? O que é um mártir? É alguém que morre por uma causa, é alguém que está abrindo o caminho. Eles foram capacitados por Deus para passar pelo que passaram, para construir um caminho para eu e você passar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Desse jeito. Mas pode ser o rei que trouxer uma doutrina que nega a palavra. É verdade. Esses que acreditam em comer o melhor da terra, então tem que rasgar a Bíblia, então tem que rasgar Isaías 1,19. Porque a condição ali é exatamente se nós buscarmos o reino. Se quiseres e me ouvirdes. É se a gente considera o senhorio de Jesus. Aí sim a gente vai com o senhorio de Deus. Aí nós vamos comer o melhor da terra. Agora, eu pegar a experiência daqueles que foram capacitados por Deus para serem mártires, Estevão, Paulo, Tiago, uns foram partidos ao meio, outros foram cerrados, outros foram decapitados, teve uns que foram fritos no óleo. Engraçado, mas eu queria ver uma pessoa que postou isso cortando a própria cabeça. Pergunta se ela quer. Não, isso é feito apenas para criticar aqueles que estão recebendo iluminação para viver a conquista de Cristo, porque nós cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. Amém. Homens e mulheres dignos de Deus estão se levantando, como Paulo diz lá em Gálatas, para diminuir a liberdade que nós temos em Cristo. Mas Deus levanta um doido como eu, com um pouco mais de 1,5 metros, mas com coragem e revelação para dizer: amém, nós somos filhos, somos livres, e se nós buscarmos a justiça, amém, nós vamos viver, amém, as coisas que Deus tem para nos acrescentar. Amém, e se alguém quer morrer frito no óleo, cabeça arrancada e tudo mais, enche o bucho. Mas não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que os caminhos de Deus são caminhos de delícia. O que a Bíblia diz é que Jesus disse isso. Você que postou. Não fui eu, nem foi a minha igreja. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Me traduza vida plena. É morrer sem cabeça? Não. Misericórdia. É morrer isolado numa ilha, como Paulo fez? Eles estavam construindo o trilho para eu e você caminhar. Deixa de ser ignorante e receba. Amém, é verdade. Aleluia. Estão comigo, amados? Os que receberam a imensa provisão da graça e o dom é um presente. A justiça é um presente. O que é a justiça? É os meus pecados completamente perdoados.
A justiça é eu poder ficar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem inferioridade. Ah, pastor, mas você nem sabe o tamanho do pecado que eu cometi, mas eu sei o tamanho do sacrifício que Jesus fez. Aleluia. Eu não estou dizendo com isso que você deve viver no pecado que você está. Eu estou dizendo com isso que você valorize o que ele fez, que só assim tem condição de se livrar do pecado. Amém. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Dá para correr, não dá, Cris? Dá. É que o espaço é pequeno e vai escandalizar os outros. Não vai escandalizar. Romanos 8,16. Aleluia. Romanos 8,16, ainda falando sobre a justiça que você temos que buscar e procurar. Aleluia. O reino que é justiça, paz e alegria. Veja o que diz Romanos 8,16. O Espírito, o próprio Espírito, ou seja, Espírito com letra maior, isso aqui é Espírito de Deus. O próprio Espírito testemunha no nosso Espírito, aqui Espírito com letra minúscula, Espírito humano recriado. O próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus, amém? Amém. Continua no 17 e diz: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos de sua glória. Aleluia. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Filho é alguém que, se nós nos tornamos filhos por causa do dom da justiça, a Bíblia diz que automaticamente nós nos tornamos herdeiros. Aleluia. Herdeiros de quem? De Deus. Cristo. E a Bíblia, quando fala lá em Filipenses 4:19, sobre aquele que vai suprir todas as nossas necessidades, diz que é segundo as suas riquezas. Amém. Então, justiça é essa condição que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E no 12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber os que creem no seu nome. A gente vai sair daqui entendendo: eu sou filho de Deus. Amém. Eu sou herdeiro de Glória a Deus. Deus por isso. Amém. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Tinha outras coisas sobre justiça, mas eu não quero ser prolixo e extenso. Vamos para outra coisa, para outra parte. O reino de Deus é justiça, já falamos, paz. Justiça, paz e alegria. Vamos falar sobre paz, depois alegria a gente encerra. Justiça, paz. O que é paz? Se a gente for para a definição do dicionário, você vai ver que é muito diferente do que Deus provisionou para nós. Se a gente for para o significado etimológico, apenas paz é o intervalo entre duas guerras. Paz é o estado de você não estar com problema com ninguém. Isso seria a definição de paz genérica, humana, natural. Mas quando Jesus deu a sua paz, lá em João 14:27, ele diz: deixo-vos a minha paz. E ele diz assim: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E ele fecha essa frase dizendo: não permitais que o vosso coração se preocupe, nem se deixe amedrontar. Ele diz: a paz que eu dou a vocês não é essa paz do mundo, que é apenas o intervalo entre um problema e outro. É uma paz que, mesmo havendo problemas, é uma paz que, mesmo havendo aflições, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. É uma paz que não é uma resposta das coisas estarem bem. É a paz que é o fruto do Espírito, que está derramado no Espírito humano recriado, para dar a mim e a você o direito de permanecer firme, mesmo quando as coisas não estão bem. Isso mesmo. É o que a Bíblia diz. Gálatas 5, versículo 22, coincide isso, vai dizer assim, ó: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Mas a ênfase que eu quero dar é que ele mostra aqui paz como um fruto. Você sabe por que Deus colocou paz dentro de nós como um fruto? Para que a gente não ficasse refém das circunstâncias para ter paz. Obrigado, Jesus. Mas eu sou contra utopia nas mensagens. Eu não prego coisas que não tenham base. E se nós estivermos focados apenas naquilo que é natural, amados, todos nós temos um dia que a gente quer arrancar os cabelos, pouco que tem.
É uma conta grande e pouco dinheiro para pagar. É um filho que não consegue entender a sua dedicação, a sua entrega, ou que já está mergulhado numa vida que você não escolheu. Sim ou não? Sim. É uma traição conjugal. Enfim, essas coisas acabam acontecendo. E se nossa referência de paz for apenas o estado de não ser incomodado com nada, eu vou dizer, só no céu. É verdade. É verdade. E essa mensagem é sobre o quê? Não, essa mensagem então quer dizer que você vai viver realmente sem paz. Não, essa mensagem é dizendo que a paz que Ele nos deu não é igual a do mundo. A paz do mundo é dependente de que as coisas estejam tudo bem. E a paz que Ele nos deu como fruto, o fruto é a manifestação visível de um poder invisível que está dentro de nós. Aí Deus está ensinando, não é só a vocês não, Ele está ensinando a mim também, que quando as coisas estiverem totalmente sugestivas para a gente ficar olhar para dentro, porque Jesus disse, olha, no vosso interior vai ter uma fonte que vai jorrar para dentro. Eu creio. Glória! Às vezes está procurando as coisas fora, velho, e ela está dentro. É É verdade. É dentro mesmo. E o fruto da paz está ali. Eu brinquei outro dia que o cara chegou em casa e a esposa perturbada disse, marido, o colégio do menino venceu, era a parcela, né? O colégio do menino venceu. Eu disse, tá bom, eu esperava o empate. Tipo, ele levou aquilo como se fosse uma partida de futebol, levou na brincadeira. Sim. E a gente não está falando sobre você ignorar. A fé não é ignorar os fatos, amados. A fé é se posicionar diante deles. Amém. A fé não é olhar para uma coisa que está acontecendo e dizer, isso não está acontecendo. Não. A fé é olhar para aquilo e você saber o que está acontecendo, mas ter convicção que você em Deus é maior que aquilo, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. A fé não é negar uma enfermidade, é dizer que aquela enfermidade é ilegal porque eu sou justiça de Deus, porque Jesus já levou, e aí ela tem que sair. Amém. Não é você estar com a dor e dizer, eu não estou com dor, é você dizer, está doendo, mas não vai ficar, porque Jesus já levou, e aquilo que Ele já levou, eu não preciso levar. Amém. E a dor que você conseguir ver nele vai sair de você. A enfermidade que você conseguir ver, Ele carregar, não pode ficar no seu corpo. Amém. A fé não é fazer vista grossa nas coisas, mas a fé tem sua própria visão. A fé vê o que Deus disse. Amém. E vive o que Ele disse. Aleluia. Esse mesmo. Glória. E a paz, Oh, aleluia. que é parte do reino. O reino de Deus é justiça, já vimos, paz. Eu preciso ir atrás da paz. Se você quiser ir atrás da paz, pula para dentro. Porque ela é um fruto, está dentro. Amém. Aleluia. Sabe que, deixa eu te dizer isso com toda sinceridade. Ai, Senhor. Sabe que, Aleluia. quase que religiosamente, e agora eu falo no sentido, quase que inevitavelmente, a gente vai, na semana seguinte ou no dia seguinte, ter a oportunidade de viver exatamente o que você está ouvindo, ou o que eu estou ouvindo. Isso acontece comigo sempre. Eu prego aqui, na segunda-feira mesmo as circunstâncias se levantam para que aquilo que eu preguei, eu viva. E o que é isso? É apenas Deus nos forjando, amados. Uma oportunidade. É Deus nos dando a oportunidade. O religioso, quando lê, por exemplo, Tiago 1, versículo 2, salvo engano, quando ele diz assim, tente por motivo de muita alegria o passagem por diversas provações, o cara pensa, essa mensagem parece que é sobre... É uma mensagem masoquista. Eu vou até encontrar aqui o texto, que não estava no meu, mas para a gente ler junto. É Tiago, não sei se Tiago 2. Aleluia. Se alguém souber, me ajude aí. Cada dia mais feliz na minha vida, Pai. Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 1, na verdade. Aleluia. Versículo 2. Obrigada. Veja, se a gente ficar só nessa primeira parte aqui, pode ser até que alguém pense assim, que essa é uma mensagem masoquista que a gente deve gostar quando estiver sofrendo. Mas ele diz assim, meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Versículo 3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança tem que ter ação completa, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Não sei se você entende. O que ele está dizendo é, as coisas vão se levantar mesmo, mas em vez de você enfiar a cabeça num buraco como se fosse um avestruz,
Você se posicione na paz que você tem, porque a garantia bíblica é que não existe prova que você não possa suportar. Então a verdadeira garantia que a gente tem é que a gente vai passar como vitorioso. Amém. E a Bíblia diz que quando a gente passa como vitorioso, diz assim, ó, para que tem que ter ação completa, a fé tem que ter ação completa, você vai ficar firme naquilo, mesmo que pareça uma coisa desagradável, mesmo que seja uma coisa desagradável, vai ficar firme naquilo, e a fé tem que ter ação completa, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhe faltar virtude alguma. Aleluia. Tem uma garantia bíblica, quando ele diz fique alegre quando isso acontecer, ele não está dizendo assim, não, porque é bom que isso aconteça, não, porque tem uma garantia que você vai passar, e todo vencedor se torna senhor do vencido. Ei, receba isso com o seu espírito. Sabe aquelas coisas que nos assombram como se fosse o bicho-papão da nossa vida? Se posiciona em Deus, porque você vencendo aquilo ali, aquilo passa a ser seu escravo, não vai lhe vencer. Aleluia, desse jeito. Glória. Uhul, é um povo doido. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Amém. A paz, Aleluia. que diz lá, por exemplo, em Filipenses 4, que eu gosto muito, tem muito a ver também com o que a gente leu em Mateus no começo. Filipenses 4, a partir do versículo 6, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes façam conhecidas a Deus em vossas orações com súplicas e ações de graça. Senhor, obrigado. Ele diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, não é uma paz que é de acordo só com o que acontece fora. É verdade. Ei, estou com vontade de dizer o nome de cada pessoa, mas não vou fazer. Sai daqui hoje entendendo, tem mais coisas dentro de mim favorável do que contra mim fora. Amém. Tem mais coisas dentro de mim favorável do que contra mim fora. Então nós vamos sair daqui sabendo, mas Deus nos capacitou, Deus não ia nos colocar nesse mundo e deixar assim, ó. Ele nos deu o fruto do Espírito, que é paz, amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Deixa eu ver que hora é essa. Aleluia. Bênção, estamos completamente dentro do horário, já estou encerrando. Amém. Estão comigo, amados? Amém. Vai aparecer as circunstâncias, aquelas pessoas que veem urubulino, não sei se você conhece essa expressão, tá? Na Paraíba fala muito isso, urubulino. Sabe o que é urubulino? Que dá má notícia. Ah, a mulher que nem sabe. Mas nem quer saber. Mas, ó, dentro do Uber, eu trabalho de Uber, só vai piorar. Daqui para frente as coisas vão ficar muito pior. Eu olho assim, sai urubulino. Claro que eu não digo para a pessoa ouvir, né? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas. E não vai ser indelicado também, mal educado, porque isso não expressa o amor de Deus. Claro que eu não digo isso, mas dentro de mim eu sei que tem uma ação ali. Eu digo, Satanás. Mas um dia desse eu contei, né? Eu botei a música, só vai melhorar. Aí a mulher disse, que música mais sem noção? Porque também ela foi desrespeitosa, aí eu tive que responder, mas respondi. A música dizia, só vai melhorar, a gente canta aqui, só vai melhorar. Que música mais sem noção? Isso não vai melhorar nunca, só vai piorar. Para a senhora que não crê. Só vai piorar para a senhora que não crê. Agora, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu posso descansar à sombra do Onipotente. E esse esconderijo não é exclusividade minha, não, é para quem quiser entrar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, em quem confiarei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso é direito e aliança. E quem crê, anda na paz que recebe. Aleluia! Eu recebo. Aleluia! E essa paz, a Bíblia diz que ela já pode ser multiplicada. Como? Pelo conhecimento de Deus. Pedro, 1 Pedro, ele vai dizer assim, ó, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Por que a gente precisa vir à igreja periodicamente? Não é uma vez na vida, não, um dia assim, 8, não. A gente precisa estar constantemente exposto à palavra, porque às vezes a gente está ficando sem paz. Por quê? Porque o que gerencia a multiplicação da paz é a exposição ao conhecimento. Foi o que Pedro disse. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vem uma vez na igreja e não perde um datena. É 5 dias por semana. Vem uma vez na igreja, mas o pastor William Bonner está ali dizendo que todo mundo vai morrer.
É triste. E a gente ainda dá boa noite a ele quando ele encerra. Não? Ah, misericórdia. Boa noite, boa noite. Tchau pra ele. Vai. Tem Vai gente, pra lá, tem vai gente que pra faz lá. isso, né? Amém. Amado, você está entendendo o que eu estou dizendo? Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento da verdade. Aleluia. A Bíblia diz que, assim como o coração, do nosso coração procedem as saídas da nossa vida, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos são as entradas. É É a Bíblia que diz, não sei o que eu estou dizendo. Então, a gente deve gerenciar de forma muito intencional a quem, ao que nós estamos nos expondo. Porque fé é responsivo. Fé é uma convicção baseada no que se ouve. Se eu só ouço coisa errada, eu só vou crer no que é errado. É. Verdade. Se eu me exponho a um ambiente de enfermidade, de traição, de morte, de medo. Tem gente que não, quando sai de casa é cadeado em todo lugar, é prego nas portas, tudo. Misericórdia. Ah, porque senão, amados, eu saio de casa, eu fecho minha casa na chave, porque isso é prudência. Mas assim como eu dirijo, quando eu estou viajando de avião, a minha confiança não está no carro, não está no avião, não está no piloto, não está na chave que eu boto ali. Eu faço porque a Bíblia diz para mim não tentar o Senhor por prudência, mas a minha confiança está no Deus que disse assim, ó, os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livra. Amém. Último tópico para a gente encerrar, alegria. Aleluia. Tá bom? Justiça, paz e alegria. É o que o texto diz. Aleluia. O texto é? Obrigado, Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Já vimos justiça, paz. Aleluia. Vamos encerrar com alegria agora. Aleluia. Pra gente. Já estamos alegres mesmo. Amém. Glória. Aleluia. Mas o evangelho é boa notícia. É. Eu tenho muito tempo de crente já. Eu já ouvi muita coisa. Só de pastor eu tenho desde 2006, Amém. 2016, 10 anos, 2020, 14, né? Então, só de pastor eu tenho 14 anos ininterruptos. Eu já vi de tudo e mais um pouco. Inclusive pessoas que usam o púlpito para distorcer a palavra e colocar peso nos outros. Misericórdia. Mas foi Jesus que disse que o Evangelho é boa notícia. Amém. A mensagem não é utópica, a ponto de dizer assim, está tudo bem, nunca vai acontecer nada de errado. Não, nós estamos num mundo que está debaixo do poder do maligno. Agora a mensagem bíblica é, está oprimido, está sobrecarregado, venha, Amém. eu vos aliviarei. Amém. Mas as igrejas muitas têm feito assim, você precisa largar isso, você precisa largar aquilo. Já está pesado, bota mais peso ainda. Isso é boa notícia? Você vai para o inferno com tripa e tudo. O pecador já sabe que vai para o inferno. Isso não é boa notícia. Não é mesmo. É verdade. As boas novas do Evangelho é, ele estava perdido e foi achado. Lembra que o pai disse com o filho lá em Lucas 15, 11? Estava perdido e foi achado. Ah, mas é isso que a gente tem que dizer para as pessoas. A gente vinha conversando com um casal ontem e ele dizendo, porque a gente está tão sobrecarregado com as exigências. Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. E o pecador está ali, ó, sedento, amado. A gente, em meia palavra, eles começam a chorar. Parando na rodoviária ontem, o cara visivelmente de rua, quando a gente largou o pessoal do BlaBlaCar. Aí a Marcela pegou ali uma banana, umas coisas que estavam ali, levou para aquele rapaz, entregou para ele e falou de Jesus. Ela falava e o semblante dele ia mudando. Tu percebeu isso? Ele estava assim, ó. Primeiro ele agradeceu quando recebeu, mas ela falava e o semblante dele ia mudando, ele ia se aprumando. E quando ela terminou de falar assim, me sinto outra pessoa. É isso aí. De quantas pessoas será que ele ouviu isso? Porque na maioria das vezes eles dizem, isso é um vagabundo, é um pedreiro. É verdade. Que aqui fala assim, pedreiro, não é aquele que constrói casa, é que consome pedra de crack. Ele já está condenado. Ele não precisa que a gente acrescente mais peso. Ele já se sente minorizado, diminuído quando me vê. O que eles precisam saber é, na referência de alguém que ele considera maior, uma mão estendida. Na referência de alguém que ele vê mais bem vestido, uma oportunidade de levantar daquela condição. Isso é expressar Jesus. Isso é dizer, vinde e eu vos aliviarei. Jesus não disse em lugar nenhum, está tudo certo, do jeito que você está aí está bom, está tudo virado, errado, traído, sendo traído, pode continuar que está tudo certo. Não, ele não disse nada disso. Mas ele disse, venha. Eu não estou aqui para rejeitar, eu não vim condenar, eu vim salvar. Aleluia. Amém. Se eu encerrar, senão a gente vai passar muito tempo. Eu estou me programando para pregar pouco. E eu aprendi que é melhor deixar saudade do que alívio. Para dizer, quero vir de novo domingo. Aí imagina se eu pego 3 horas seguidas, aquele homem fala demais, nunca mais eu vou.
Né? Vamos encerrar. Alegria, João 15, versículo 9. Aleluia. Isso faz parte de buscar o reino. Então, como é que eu vou encontrar alegria, se a alegria não é para nós apenas uma resposta daquilo que é correto? João 15, 9 vai dizer assim: assim como, isso é Jesus falando, vale salientar, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Só isso aqui já dá alegria. Permanecei no meu amor. Só que tem mais coisa. Ele diz assim, versículo 10: se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai, permaneço no seu amor. O 11 ele diz assim: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós. Amém. E que a vossa alegria seja completa. Aleluia. E essas palavras que ele está dizendo, a mim e a você, é para que essa alegria permaneça em nós e também que ela seja completa. Sabe que Deus tem, vou usar essa palavra porque eu não encontro outra, obstinação. Porque para que as coisas sejam completas, Deus não quer nada pela metade. Na verdade, Ele é o Shaddai, Ele é mais que suficiente. Na nossa realidade é assim: quase deu, faltou 10. Na realidade de Deus é assim: deu para todo mundo, sobrou 12. Aleluia. Mas a religião prefere migalha. Quer ser um cachorro que recebe caindo da mesa, porque isso parece ser mais religioso. Não, isso parece demoníaco. É verdade. Com certeza. Ele é o Shaddai. O Shaddai quer dizer mais que suficiente. Sabia que a palavra El Shaddai no original hebraico antigo, do mais antigo, quer dizer aquele que tem muitos peitos, Sim, a gente já aprendeu isso. que é capaz de nutrir a muitos ao mesmo tempo. Sabe como uma mãe que alimenta um monte ao mesmo tempo? Que lindo. É mais que suficiente. Aleluia. Então, ele disse: essas coisas eu vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Não precisa ninguém dar testemunho hoje à noite aqui. Sabe o que é testemunho? É um testemunho ruim. Porque eu sei que nem todos nós aqui estamos vivendo a alegria completa. Ou melhor, vou corrigir essa frase. Todos nós aqui não estamos vivendo a alegria completa. Tem alguma coisa ou outra que está... Mas eu quero que você fique motivado hoje à noite, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Então você vai pensar naquele lugar, aquela referência que não tem manifestação de alegria completa. Você já sabe, aquele ali é meu alvo, vou atirar nele. Porque eu tenho promessa de Deus, que se eu acolher a sua palavra, eu vou ter alegria completa. Então Deus vai operar, manifestar exatamente em cima daquilo que está comprometendo a completude da minha alegria. Eu recebo. Se você não recebe, eu recebo. Amém. Eu estou fora. A Vera deve estar apavorada. É Iracema? É Iracema? Iracema, né? Irema. Tá bom, tá maravilhoso. Botei uma sílaba a mais no nome da mulher. Às vezes eu fico, quando tem pessoas novas na igreja, eu fico bem comportado. Hoje eu estou comportado. É para as pessoas não se assustarem. Mas, amados, eu não sou um personagem. Amados, essas coisas que eu estou fazendo não é fabricado. Não é porque eu quero. Isso, essa palavra me move, ela mexe comigo. Não tem como eu ficar cemiteriano. Amém. Graças a Deus. Está comigo? Amém. Oh, glória! Aleluia! Tenho-vos dito essas palavras para que a alegria, minha alegria permaneça em vocês, Jesus dizendo, e que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Aleluia. Aleluia. Amém. Último texto para a gente se levantar feliz e correr na rua. Amém. Romanos 8:10 diz assim, ó. Que Romanos, Neemias, lá no Antigo Testamento. Neemias 8:10 vai dizer assim, ó. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não quero ninguém triste, Amém. pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Buscar o reino é buscar o governo de Deus, que consiste em poder e se revela em justiça, paz e alegria. Agora você já sabe, coloque isso em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Aleluia! Amém.